Liberta-me da calúnia. Peça isso, proclame. Liberta-me da calúnia. A calúnia aprisiona. Literalmente, a calúnia aprisiona a vida de todas as pessoas que são caluniadas. Quantas pessoas estão bloqueadas, travadas, aprisionadas na sua vida por causa de uma calúnia? Por isso, diga, profetize, reze, liberta-me da calúnia. Escreva nos comentários para gerar autoridade. Diga, liberta-me da calúnia. Meus irmãos, esta palavra de hoje é a quarta palavra de força e coragem da série A Grande Virada, da crise ao triunfo. É um caminho poderoso. Essa série está impactando centenas e milhares de vidas. Eu tenho certeza que vai impactar você. E essa mensagem de hoje, ela vai transformar a sua vida. Porque quantas vezes nós já fomos travados, paralisados por causa de uma calúnia. E hoje nós vamos pedir isso, e eu vou encerrar fazendo uma oração poderosa pela libertação de toda a calúnia. Vamos para a mensagem de hoje? Já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e clica nessa mensagem todas. Mas faz isso agora. Faz isso agora, que é muito importante para que você possa receber as palavras de força e coragem dessa série da Grande Virada. Vamos dar a grande virada? Vamos sair da crise ao triunfo? Olha, por dois motivos nós devemos rezar e pedir liberta-me da calúnia. Primeiro motivo, para que você possa se livrar dos caluniadores que estão sempre rondando, e você sabe disso. E o segundo motivo que você vai pedir liberta-me da calúnia é porque, para quando você for caluniado, sim, o Senhor te liberte da prisão, assim como ele libertou José. E eu falo para você, está lá na passagem de Gênesis 39, no versículo 7. Lembra, na palavra de ontem, era assim, tudo vai prosperar. José foi vendido. José era um filho querido, amado, predileto pelo seu pai, tinha uma túnica diferente. E os seus irmãos o invejaram, porque ele era amado, porque ele tinha uma túnica diferente e principalmente porque ele tinha sonhos. Por esses três motivos, assim como José, você também vai ser invejado por isso, seus irmãos o venderam para ser escravo. E ele foi comprado por Potifar, um oficial egípcio, e eu falo para você, ele saiu de uma situação favorável, agradável na sua casa, para uma situação de escravidão. Imagine, ele tinha duas opções: ou ele poderia entrar em depressão, ou ele poderia lamentar tudo aquilo ali, ou ele poderia governar sobre todas as coisas. Como diz lá em Gênesis capítulo 1, façamos o homem nossa imagem e semelhança, que ele governe sobre todas as coisas. Então, ele decidiu governar, e ele estava sob a bênção de Deus. E como ele estava sob a bênção de Deus, ele tinha princípios, tudo que ele fazia prosperava. Então José começou a ter êxito. Tanto é que o Senhor, Potifar, entregou toda a sua casa, todos os seus bens, toda a sua administração nas mãos de José. E tudo que ele fazia prosperava. E agora você disse, muito bem, José saiu da crise ao triunfo. Ainda não. Esse caminho da crise ao triunfo, ele é um caminho de subidas e descidas. Às vezes vai parecer que está tudo bem, mas não está. Depois de tudo isso, está lá, Gênesis 39, 7. Aconteceu que, depois de tudo isso, que a mulher de seu senhor, a esposa de Potifar, lançou, presta atenção nessa palavra, lançou seus olhos em José e disse-lhe, dorme comigo. Mas ele recusou. Meu senhor, disse-lhe ele, não me pede conta alguma do que se faz na casa, e confiou-me todos os seus bens. Não há maior do que eu nesta casa. Olha o José dizendo, não há maior do que eu nesta casa. Ele nada me interdisse, exceto tu, que és sua mulher. Como poderia eu cometer um tão grande crime e pecar contra Deus? Vá percebendo os princípios de José. Eu não posso quebrar o meu princípio de fidelidade ao Senhor que me entregou toda a sua casa, exceto tu. Entenda? Olha o princípio. Segundo princípio, como poderia eu cometer tão grande crime e pecar contra Deus? Olha aí, fidelidade a Deus e fidelidade às pessoas. Olha como é forte. Em vão
se esforçava ela todos os dias falando com José. A mulher insistia todos os dias. E ele não consentia em dormir com ela e unir-se a ela. Certo dia, tendo ele entrado em casa para fazer seus serviços e não se encontrando ali ninguém da casa, ela segurou-o pelo manto, dizendo: dorme comigo. Mas José, largando-lhe o manto nas mãos, fugiu. José fugiu mesmo. Vendo a mulher que ele tinha deixado o manto nas mãos e fugido, chamou o agente de sua casa e disse-lhe: vede, trouxeram-nos este hebreu para casa, a fim de que ele abuse de nós. Olha que calúnia, preste atenção aí. Ela que agarrou e ela disse que ele fez isso. Olha como é forte. Este homem veio me procurar para dormir comigo, mas eu gritei, e vendo que eu me punha a gritar, deixou seu manto a meu lado e fugiu. E guardou junto de si as vestes de José até voltar ao seu senhor, e fez-lhe a mesma narrativa. O escravo hebreu, disse ela, que nos trouxestes, vê a minha procura para abusar de mim. Você vai perceber como isso tem a ver com a sua vida, viu? Mas pondo-me a gritar, deixou o seu manto de lado e fugiu. Ao ouvir isso de sua mulher, contando-lhe como se tinha comportado com ela, o seu servo, Potifar se enfureceu e lançou José na prisão, onde se encontravam detidos os prisioneiros do rei. E José foi aprisionado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Geraldinho, por que você contou isso? Porque a calúnia, eu comecei dizendo, liberta-me, o tema dessa palavra é liberta-me da calúnia. Perceba que a calúnia aprisiona. José foi preso, literalmente, por causa da calúnia, sabe? E literalmente a calúnia aprisiona a vida de quem é caluniado. Se não for uma prisão física, é uma prisão emocional, uma prisão espiritual, sabe? E tantas outras. E eu falo para você, meu irmão, minha irmã, fique atento. Fique atento. Do meio da crise, José começa a prosperar. E aconteceu que, depois de tudo isso, a mulher de seu senhor lançou seus olhos sobre José. E eu disse a você na hora que eu lia, observe isso, a mulher do seu senhor lançou os olhos. Quando nós saímos da crise, atenção, o que tem a ver comigo isso? Tudo. Tem tudo a ver com você. Quando saímos da crise e começamos a prosperar, é comum algumas pessoas lançarem os olhos em nós e desejarem obter vantagem em cima disso. Meu irmão, é muito difícil, eu vou te dizer, é muito difícil você começar a prosperar. E quando eu falo prosperar, não é ter recurso financeiro, não. Pode prosperar em qualquer coisa que você fizer. Você sabe que prosperar é crescer, é ser exponencial. Se você começar a crescer numa área, vai começar muita gente. Olha aí, ó, a mulher lançou os seus olhos. Tem muita gente que vai lançar os olhos em ti e desejar obter alguma vantagem do teu êxito, da tua prosperidade. Tem muita gente que lança os olhos e quer obter vantagem. Os famosos interesseiros, me digam aí, vocês conhecem, você que está aqui, você conhece alguém assim? Você já passou por uma situação dessa? Coloque aqui nos comentários se você já passou por isso. Eu gostaria de identificar, porque eu sinto muito forte que essa palavra de hoje vai levantar muitas pessoas. Olha, fique atento, fuja de gente assim, pois são perigosos. As pessoas interesseiras são perigosas. O ideal é você se aproximar de pessoas interessantes e não de pessoas interesseiras. Fuja de gente assim, são perigosas, principalmente se, assim como José, você se recusar em dar o que eles querem. Porque o grande problema do interesseiro, enquanto ele está na expectativa de receber, ele continua te bajulando. Imagine que a mulher tentou seduzir José carinhosamente, amorosamente, né? Jogando charme, fazendo tudo de bom para ele. Ah, ela gosta de mim e etc. Ou seja, enquanto ela estava interessada, enquanto ela estava interesseira naquilo, ela fazia de tudo por ele. Ele, certo que ela estava louca por ele, né? Mas quando não obtém aquilo que quer, o que acontece? Ah, meu irmão, mas ele recusou. Como poderia eu cometer um pecado tão grande? Sabe, pecar contra Deus? Em vão se esforçava ela todos os dias falando a José e ele não consentia dormir com ela. Ora, meu irmão, José tinha uma coisa chamada princípios. Atenção, José era fiel a esses princípios, mesmo que para isso ele corresse o risco de perder a sua posição e de sofrer retaliações. Entenda isso, se você quiser prosperar de verdade, não é uma prosperidade momentânea, entenda.
Se você quiser prosperar de verdade, principalmente prosperar na crise, você vai ter que aprender a ter princípios. Sabe por que José conseguiu prosperar na crise? Porque José tinha princípios. Pessoas que têm princípios prosperam. E quando eu falo de prosperidade, é a prosperidade de verdade. Por quê? Porque quem não tem princípios pode ganhar agora. Não confunda prosperidade com ganhar. Prosperidade é muito maior do que isso. Prosperidade é ser feliz plenamente. Ganhar você pode ter muito, mas não tem nada. Não tem felicidade nenhuma, sabe? Não tem honra nenhuma. Então eu quero só te dizer. Escute o que eu vou te dizer. Tem gente que ganha agora. Quem não tem princípio normalmente ganha agora, mas lá na frente perde tudo. Ah, meu irmão, olha, eu quero só dizer uma coisa para ti. Só quem tem princípios pode perder agora, mas lá na frente a conta fecha. Lá na frente vai ganhar 100 vezes mais. Você vai prosperar. E eu quero dizer para ti, você vai prosperar. Se você for fiel aos seus princípios, ao seu Deus, você vai prosperar 100 vezes mais. Assim aconteceu com José. O escravo hebreu, disse ela, que nos trouxe, veio à minha procura para abusar de mim, mas pondo-me a gritar, deixou seu manto de lado e fugiu. Você já foi caluniado? Quem aqui já foi caluniado? Me diga, eu já fui caluniado. É muito ruim, é muito doloroso receber uma calúnia. Eu sei disso. O caluniador, normalmente, ele é um interesseiro. Perceba quem é e confirme se é isso mesmo. O caluniador normalmente é um interesseiro que não conseguiu o que queria com você e te acusa daquilo que ele faz e te chama daquilo que ele é. O que foi que a mulher de Potifar fez? Ah, meu irmão, ela simplesmente não conseguiu o que ela queria com José, ela que estava dando em cima, ela que estava tentando ter José, e ela acusou José daquilo que ela fez e chamou ele daquilo que ela era. Quem era traidor era ela. Quem era desonrado era ela. Quem não tinha princípios era ela. Mas ela acusou José de tudo isso. Por isso é tão dolorido ser caluniado. Quem já foi caluniado sabe disso. Por que é tão doloroso ser caluniado? Porque você está sendo acusado de algo que você não fez e por alguém que faz. Normalmente é assim, entenda. Sabe o que dói mais? É você ser acusado de algo que você não fez por alguém que faz exatamente isso. Esse é a dor maior da calúnia. Pior ainda, ser punido e taxado por algo injusto. Versículo 19 diz: ao ouvir isso de sua mulher, contando-lhe como se tinha comportado com ela o seu servo, ele enfureceu-se e lançou José na prisão, onde se encontravam detidos os prisioneiros do rei, e José foi encarcerado. Eu quero te dizer, a calúnia levou José à prisão. E muitos vivem aprisionados por calúnias sofridas, sonhos que foram paralisados, projetos que foram travados no meio, imagens que foram destruídas, pessoas que foram destruídas moralmente, pessoas que paralisaram sonhos, negócios, casamentos até, por causa de uma calúnia que veio como uma bomba e aprisionou. José foi levado para a prisão. Mas calma, eu estou te dizendo isso, não é para você ficar lamentando. É mesmo, Geraldinho. Não, calma, eu quero te dizer, isso não é o fim. Aqui não é o fim da história de José. Também não é o fim, essa calúnia não é o fim da tua história. Escreva, esta calúnia não é o fim da minha história. Não é. Meu irmão, quem é fiel aos seus princípios, quem é fiel ao seu Senhor, o mal aparente vai te levar a um bem permanente. Na verdade, todos os males lançados sobre ti só te aproximarão mais da sala do trono. Eu preciso te dizer uma coisa. Entenda, José fez uma experiência linda e forte. A calúnia lançada sobre José foi uma prisão, mas essa prisão o levou à sala do trono. Entenda que na hora que você está sendo caluniado, que você está sofrendo, é uma dor muito grande. Mas a grande questão não é na hora que você está sendo caluniado, é o que vai vir depois. Ei, fique atento a isso. O principal não é na hora que você está sendo caluniado. Isso daqui é muito forte. É o que vai vir após isso. Vai vir no primeiro momento uma prisão, mas eu quero te dizer que essa prisão, essa calúnia vai te levar à sala do trono. José poderia ser suficiente para ele governar a casa de Potifar. Você viu como ele mesmo disse à mulher de Potifar:
Não tem ninguém maior do que eu nessa casa. Eu sou a segunda pessoa, só tem o Senhor e eu sou o segundo. Eu governo toda essa casa. Ou seja, José saiu da sua casa, onde tinha vários irmãos, que era um filho bajulado, foi ser escravo, foi para o fundo do poço, mas se ergueu. No meio da prisão ele governou e prosperou, e agora de novo ele recebeu uma calúnia, porque quando a gente prospera, nós somos alvos de calúnia, e o que acontece? Ele caiu para a prisão, mas a prisão estava levando, então entenda, a inveja levou José ao Egito. A inveja levou José ao Egito. E a calúnia levou José à sala do trono. E quero te dizer uma coisa: da prisão desta calúnia, Deus vai te honrar. Da prisão desta calúnia, Deus vai te honrar. Não lamenta não, Deus está só te levando para a sala do trono. E agora eu quero fazer uma oração por ti, pedindo a libertação da calúnia. Vamos rezar juntos agora, mas antes, deixa o seu like nesse vídeo, é muito importante. Deixa o teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e clica nessa mensagem todas, porque você não chegou aqui por coincidência, foi a providência que te trouxe. Inscreve-se agora, você vai receber outras palavras fortes como essa. Vamos juntos rezar agora? Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, eu quero te pedir por esses teus filhos e filhas, especialmente aqueles que foram caluniados, sim, perseguidos, difamados, aqueles que sofreram, inclusive injustamente, por palavras, ações de pessoas que fizeram e acusaram daquilo que fizeram. Senhor nosso Deus, eu quero te pedir, primeiro, livra-me dos caluniadores. Peça isso agora, diga, livra-me dos caluniadores. E também eu quero te pedir, Senhor, se eu fui caluniado, você que já foi, todo mundo vai pedir, livra-me dos caluniadores. Mas o segundo pedido é, se você já foi caluniado, diga, liberta-me da prisão da calúnia. Liberta-me da prisão da calúnia. Liberta, Senhor, todos aqueles que estão aprisionados nos seus sonhos, planos, projetos e que paralisaram por causa de ataques, de calúnias, de dardos inflamados do maligno, de mentiras, de difamação. E que o Senhor nos abençoe e nos liberte de todo mal pela intercessão de São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celeste. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Compartilhe agora esse vídeo. Não tenha dúvida, quantas pessoas estão aprisionadas por causa da calúnia, que vão precisar e vão se levantar com esse vídeo agora. Compartilhe para 20 pessoas, simples, faz isso agora. Ilumina aí, compartilha para 20 pessoas começarem esse dia sendo abençoadas. Meio-dia, eu estarei aqui de volta. Eu espero você para rezarmos juntos o poderosíssimo texto de São Miguel Arcanjo contra os males. Que Deus te abençoe e te guarde nesse dia. Força e coragem.